Tá? Por favor, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, os discípulos, eles sempre estavam no processo de aprendizagem. A palavra de Deus diz que desde o momento em que Jesus chama aqueles jovens, eles eram jovens. E jovem está sempre no processo de aprender, é muito curioso, é muito criativo, tem muita energia. E o Senhor, sabendo disso, passou na beira da praia e convocou aqueles jovens para eles serem pescadores de homens, visto que pescar peixes eles sabiam muito bem. Mas agora Jesus aparece àqueles jovens e lhes faz um grande desafio: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E a palavra do Senhor, ela fala claramente por meio de 4 evangelistas, desde Mateus, Marcos, Lucas e a João, que eles acompanharam o mestre durante todo o seu ministério terreno. Enquanto Jesus aqui esteve, os discípulos sempre estiveram junto a ele. Em algumas situações, estava sempre Pedro, Tiago e João. Em outras situações, estavam todos os discípulos. E aí a razão disso, nós não sabemos e também não nos importa. O que é que importa? É que os discípulos sempre estavam junto aos pés de Cristo para aprender. Por quê? Porque o Senhor tinha um prazo de validade, um tempo determinado, e depois ele voltaria para o Pai. É tão verdade que no capítulo 14 do livro de João, ele diz: não fiquem tristes, não fiquem perplexos, não desanimem, não fiquem atemorizados, porque eu vou para o Pai, e eu indo, eu rogarei ao Pai que ele envie outro Consolador. Eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Então, fiquem tranquilos, porque vocês não ficarão desamparados. Enquanto eu for, outro Consolador estará com vocês. Ele estava falando do Espírito Santo de Deus. E aí ele fala: enquanto o Espírito Santo estiver aqui, eu não vou avisar nem o dia e nem a hora. Quando vocês não estiverem pensando, eu volto para levar aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem preparados. Portanto, já que vocês não sabem qual é o dia e a hora em que o Filho do Homem é de vir, estejam vigiando, ou sejam vigilantes, porque o Filho do Homem vem a qualquer momento. Então, agora, é importante mencionar também que durante esse processo de aprendizagem, de estar com Jesus todos os dias, os discípulos tinham muitas dúvidas. E quem de nós não tem dúvidas? Quem de nós não tem dúvidas acerca da palavra? Os discípulos não tinham uma Bíblia, amados. Nós temos uma Bíblia. E mesmo nós tendo uma Bíblia e tendo a iluminação e a revelação do Espírito Santo, nós ainda temos muitas dúvidas. Aleluia! Agora, o capítulo 14 de João, que eu mencionei aqui, Filipe tem uma dúvida e ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque o Senhor fala tanto a respeito do Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: eu estou tanto tempo com vocês. E aí tu me pergunta: mostra-nos o Pai? Quem vê as minhas atitudes, quem anda comigo, quem me vê, vê o Pai, meu filho. Aleluia! Não tem diferença alguma. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque Filipe queria ver Deus, queria ver Deus fisicamente. E Jesus está dizendo: não vai mudar nada, porque eu e o Pai, em direcionamento,
em tomada de decisão, em consensualidade, eu e o Pai somos um. Não há divergência. É tão verdade que quando o Senhor vier arrebatar a igreja, não vai ter discussão e nem divergência entre eles. Quando o Pai levanta, o Filho também concorda. Quando o Filho levanta, o Pai também concorda que está na hora de arrebatar a igreja. E pode ser nessa noite. Nós não sabemos, mas pode ser nessa noite. Num dos cultos, num dos ensinamentos de Jesus, como este aqui. Os discípulos disseram para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? É uma dúvida que nós temos entre nós. Desde Adão, desde os patriarcas, desde os profetas, desde os personagens históricos do Antigo Testamento, Senhor, a gente está pensando aqui, quando nós chegarmos lá, quem é que vai ser o maior? Será que nós somos mais do que Moisés? Porque Moisés não andou com Jesus, nós andamos. Será que nós vamos ser mais do que Elias? Porque Elias foi um grande profeta, mas Elias não conheceu Jesus. Nós somos amigos dele. Nós oramos com ele, vamos no monte com ele. Almoçamos na casa de Lázaro com ele. Aonde nós vamos ter a multidão? A vaidade do homem. O ego do homem. Vazio. Querendo lugar de destaque. Querendo aparecer na terra. E garantindo uma vaguinha no céu no lado de Jesus. Tanto é que eles chegam a conversar com a mãe deles, esposa de Zebedeu, para falar com o mestre e dizer assim: Senhor, quando entrares na tua glória, tem como garantir uma vaga? Tem como conseguir uma senha? Um ingresso, um convite VIP para os meus filhos, para que um se assente à tua esquerda e outro à tua direita. Queria até tomar o lugar de Deus. Olha como que nós somos terríveis, amados. Olha como nós, pecadores, queremos honra e glória para nós. Ah, pastor, mas eu não quero, irmão, porque o Espírito Santo está na nossa vida. Porque se ele não está, nós queremos ser bajulado, elogiado, amado, querido por todo mundo. Então, é verdade que mesmo nós tendo o Espírito Santo, nós detestamos uma crítica, nós não suportamos que alguém chame a nossa atenção, nós detestamos uma repreensão. E pode perceber, irmãos, uma igreja, aonde os pregadores animam o auditório, massageiam o ego, só bênção, só vitória, só para cima, só motivação, tá assim, ó. Começa a pregar o que a Bíblia diz que tem que pregar. Não é bater na igreja, não é gritar com o povo, não é ser ignorante. É usar sabedoria com amor e com autoridade e ousadia. Começa a fazer isso para ver se não corre para lá e outro para cá. Quer ver um exemplo? Jesus chamou 70. Ficou quantos? Ele bateu o pé e ficou 12. E no meio deles tinha um que era um diabo ainda. Quem falou isso foi Jesus. No meio de nós aqui tem um que é um diabo. Eu digo, meu Deus, se no tempo de Jesus tinha um diabo, quantos que não tem no nosso meio no dia de hoje? Então os discípulos queriam a glória para ele, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele ia ser morto, ele falou: eu vejo o céu aberto, eu vejo Cristo Jesus, a mão direita de Deus. Deus está no lado esquerdo aqui, ele vê Jesus do lado direito aqui. E a mãe dos discípulos, dois dos discípulos, ela fala: tem como garantir uma vaguinha? Aí Deus fica mais para lá e aí o meu filho fica aqui. E aqui no capítulo 18 agora, eles não se aguentam. E aí eles falam: Senhor, revela para nós aí, conta só para nós, quem é o maior no reino dos céus?
E aí Jesus viu um garotinho e falou assim: a mãe, pode emprestar ele para mim, por favor, só um pouquinho aqui? Claro, mestre. Traz esse menino aqui. Aí o menino vem, senta no colo de Jesus. Aí ele diz assim: meus filhos, se vocês não fizerem uma conversão, se vocês não saírem desse caminho que vocês estão indo, se vocês não recalcularem a rota e não mudarem a direção de vocês, vocês não vão entrar nem no céu. Nem o menor vocês vão ser. Vocês vão para o inferno por causa desse desejo de ser cultuado e bajulado. Não, Senhor, a gente só está fazendo uma pergunta. Se vocês não se converterdes, e se converter é isso, né? Aleluia. É você passar direto da entrada e se tocar e dizer: eu tenho que fazer uma conversão, tenho que voltar. Vai lá na rótula e volta. Já passou direto, nem se deu conta, meu Deus, me distraí. Quantas vezes aconteceu isso com qualquer motorista, com a gente? De ter passado, de ter se distraído, e o Senhor fala assim, ó, volta, se converte. Aleluia. Se vocês não se converterdes e não fizerdes como crianças, como assim? Criança não quer aparecer. Quem quer aparecer é o adulto. Nenhuma criança diz assim, irmãos, ó, desde o tempo de Jesus até agora: papai, quando nós chegarmos no céu, eu posso ficar em uma posição de destaque? Não, quem fala isso pode ser o pai, o filho não fala. A filha chega para a mãe e fala: mamãe, quando nós chegarmos no céu, dá para nós ficar do lado do trono, num troninho assim, sentadinho assim, para dizer que a gente é amigo de Jesus? Você nunca vai ver uma criança falar isso. Aleluia. Isso é coisa de adulto. Isso é coisa de pecador. Uma criança pura e inocente não vai querer aparecer, não vai querer ser adorada e bajulada, não vai querer ser reconhecida. Então, se vocês não fizerem como as crianças que são dependentes do pai, a gente cresce, irmãos, na fé, e tem chega um momento que a gente já não quer mais depender de Deus. Alcança já a maturidade, já fica adulto espiritual, já acha que não precisa jejuar tanto, ler mais a Bíblia, orar, buscar na madrugada, vir para o culto, porque a gente já tem os dons, a gente já tem tempo de fé, a gente não precisa mais aprender. Mas o Senhor está dizendo aqui, nós temos que se tornar como crianças que são dependentes do Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo, em primeiro lugar, tem que se converter. Segundo, se tornar como criança. Porque se não fizer assim, o que acontece? De modo algum entra no reino dos céus. Aleluia. Aquele que se tornar humilde como uma criança, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo, aprendam comigo. Olhem para as crianças, aprendam com elas. Aleluia. A humildade da criança, a simplicidade da criança. Eu já trabalhei com educação infantil, eu trabalhei de 0 a 6 anos. Já trabalhei de 7 a 11 anos. E eu aprendia muito na escola com as crianças. Aleluia. Umas crianças puxam o cabelo, morde, arranha, garra no pescoço, briga, chora, fica com raiva, dá risada, e daqui a pouco está brincando de novo, daqui a pouco se abraça, está tudo certo. Aleluia. Adulto faz isso? Capaz. Adulto que faz isso é porque ele é humilde de coração e aprendeu com Jesus. Aleluia. Porque a nossa natureza diz assim, ó, bota um processo em cima, coloca o advogado, não fala mais comigo, vira a cara, sem vergonha. Se é crente, diz assim, ó, vou colocar no joelho, Deus vai fazer justiça, eu vou pro joelho, Zé Macumba é gospel, é feitiçaria evangélica. Já viu gente dizendo, vou te botar no joelho, eu vou colocar no joelho.
Deus vai fazer justiça. Pelo amor de Deus, irmão. Se a gente descobrir o que é justiça divina, não é essa aqui. Não é essa aqui do judiciário brasileiro. Não. Se a gente souber o que é justiça divina, o que é balança de precisão, não balança enganosa, a gente troca o chip e nunca mais fala isso na oração. Aleluia. Aleluia. Se alguém faz mal para mim, se alguém me persegue, se alguém tenta me prejudicar, eu só digo assim, ó, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Mesmo abatido, mesmo triste, mesmo chateado, Senhor, tem misericórdia. Porque foi assim que José fez. Ele teve misericórdia dos seus irmãos. Foi assim que Jesus fez a cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia. Aleluia. Como é que nós vamos fazer, irmãos? Vamos pagar o mal com o mal? Não tem céu daí. Porque ele fala, aquele que se tornar humilde como uma criança. Aleluia. Se tornar simples. Até que Jesus faz um comparativo das pombinhas e das serpentes. Ele fala, vocês têm que ser atento, astúcia, tem que estar ligado, tem que ser vigilante como a serpente. Mas quanto às pombinhas, tem que ser manso, tem que ser simples, tem que ser humilde. Porque fazendo assim, esse será o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus são os humildes. São os humildes. Tanto é que no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, ele diz assim, lembra? Ele começa já o Sermão da Montanha e ele diz, bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. São os humildes, são os simples. Ele diz, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que nós tenhamos misericórdia. Que nós tenhamos misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos de coração, amados? Quem tem humildade. Quem se torna como uma criança. Quem não quer ser o maior. Quem não quer ser o grande. O grande é Deus, o maior é Deus. Nós temos que ser pequenos. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é aqueles que querem fazer guerra, mas é aqueles que querem pacificar a guerra. Aleluia. Aleluia. E para a gente terminar aqui, Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele fala, não escandalizem, porque é melhor atar no pescoço uma pedra de alicerce e lançar-se na profundeza do mar. Aleluia. É natural que os escândalos venham, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Aleluia. Que Deus nos ajude, que nós não escandalizemos a sua obra, a sua palavra, o seu nome, os pequeninos, os novos convertidos, as crianças, os pequenos, que nós não escandalizemos de modo algum, mas que nós sejamos, aleluia, exemplo para tais. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor, pedir misericórdia. Vamos pedir ajuda para o Senhor agora. Feche os teus olhos. Liga o teu pensamento com Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado por falar conosco nesta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Nós queremos todos os dias melhorar um pouquinho. Nós queremos todos os dias, meu Deus, aleluia, viver, ó Pai, na tua presença, te servindo com amor, te servindo com alegria. Ó meu Deus e meu Pai, contempla o teu servo, a tua serva que agora está orando, Senhor. Ninguém aqui quer ser maior no reino dos céus, porque o Senhor é o maior, o Senhor é o grande, o Senhor é o poderoso. Nós somos pequenos, Senhor, nós somos pecadores, Senhor, por isso nós nos humilhamos, por isso nós pedimos perdão, por isso nós clamamos por misericórdia. Oh glória, glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. Oh Deus de maravilha,
Ó Deus de maravilha, contempla o teu servo, contempla a tua serva, contempla, Senhor, a tua igreja, contempla o teu povo agora. Aleluia, Senhor, orando, clamando. Aleluia, papai, não deixa mais escandalizar ninguém, não deixa mais escandalizar a tua obra. Não deixa, Senhor, nós escandalizarmos os teus pequeninos. Não deixa. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem compaixão de nós. Nos cubra com teu sangue. O teu sangue tem poder. Teu sangue garante a vitória.